Oi, eu sou a Maite Covas. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico genético pré-implantacional. Esse é mais um podcast da FIV São Paulo. Eu tô aqui hoje com o Dr. Cristiano Busso, especialista em reprodução assistida, para a gente bater um papo sobre esses exames. Então, Dr. Cristiano, eu queria saber quais são as principais indicações do diagnóstico genético pré-implantacional, se é todo mundo que tem que fazer esse exame, se são casos específicos, que é uma pergunta que as pacientes fazem com bastante frequência para a gente. Tá. O diagnóstico genético pré-implantacional foi talvez uma das maiores evoluções na reprodução assistida que aconteceu esse século, né? Junto com a vitrificação de óvulos, talvez foram as coisas mais importantes que aconteceram. Hoje a gente consegue olhar o embrião e fazer um diagnóstico no embrião antes dele ser colocado no útero da mãe. E a gente consegue afastar uma série de doenças. Algumas doenças ligadas aos cromossomos e até doenças monogênicas a gente também consegue afastar. Então é possível a gente fazer um diagnóstico antes mesmo do embrião implantar no útero. Daí o nome, diagnóstico genético pré-implantacional. A principal indicação dele é para rastrear doenças cromossômicas. As doenças cromossômicas são mais comuns naquelas mulheres que estão chegando perto dos 40 anos ou que passaram dos 40 anos. Com o envelhecimento do óvulo, você vai ter mais erros cromossômicos nos embriões e vai ser mais comum que haja aborto após os 40 anos ou que haja nascimento de bebês com doenças cromossômicas. Então, a indicação mais ampla do uso do diagnóstico genético pré-implantacional é o rastreamento de doenças cromossômicas em pacientes que têm idade mais avançada, idade reprodutiva avançada, que isso é 40 anos ou mais. Agora, tem algumas outras indicações, por exemplo, aborto de repetição. Muitos dos abortos são causados por alteração cromossômica. Então, casais que têm alterações, que têm abortos repetitivos, uma das indicações também é fazer o diagnóstico genético. Indicações menos comuns. Quando o casal tem uma doença ligada monogênica, uma doença genética. Por exemplo, hemofilia, por exemplo, distrofia muscular de Duchenne. Essas doenças podem ser rastreadas nos embriões antes de colocar no útero. E você consegue até rastrear os embriões que contêm a mutação. Então, a partir daquela geração, os próximos embriões que nascerem naquela família vão nascer não só livres da doença, mas livres até da mutação. E, Maite, o diagnóstico genético pré-implantacional é igual a bebê saudável? Não é igual a bebê saudável, né? Então, a gente divide também os tipos de diagnóstico genético pré-implantacional, né? Que nem você estava falando, quando a gente vai rastrear doenças cromossômicas e quando a gente vai rastrear as doenças gênicas, né? O mais comum, que a gente vê com maior frequência, é o rastreio das doenças cromossômicas. E aí, a gente vai conseguir ver no exame algumas alterações ali no cariótipo desse embrião. Então, se ele tem algumas síndromes mais comumente conhecidas, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, algumas dessas que têm uma frequência um pouco maior na população do que essas doenças monogênicas mais raras. Mas também não é certeza do bebê saudável, porque o bebê pode não ter uma síndrome, ter um cariótipo normal, mas ser um bebê que tenha alguma doença também. Então, muitas vezes o bebê não vai ter uma dessas síndromes que a gente consegue rastrear através do cariótipo, mas pode ter alguma outra doença. Por exemplo, pode ser uma criança que evolua com autismo, uma deficiência auditiva, alguma outra patologia que não seja contemplada nesse tipo de rastreamento. Muito casal procura a gente falando assim, eu vou fazer o diagnóstico genético porque eu quero ter certeza que meu bebê vai nascer saudável. Né? Isso é um conceito bastante equivocado. A gente não está vendo que doenças o bebê vai ter, nem tirando doenças do que o bebê possa ter. A gente vai ver se os cromossomos do embrião. Então, aquelas doenças ligadas a alterações cromossômicas vão ser vistas, que é uma minoria das doenças. Tem uma infinidade de outras coisas que podem afetar um bebê que não vão ser rastreadas no exame. Então, fazer o exame com a falsa sensação de que você vai ter um bebê saudável um conceito equivocado. Outro conceito que os casais têm é que o diagnóstico genético aumenta a chance do tratamento dar certo, né? E sim e não, porque o diagnóstico genético pode funcionar como uma ferramenta de seleção embrionária. Então você chega lá no dia de transferir, você tem 5 embriões, 5 blastocistos, e eu não sei quem eu vou transferir, o diagnóstico genético pode me ajudar
a selecionar os melhores embriões para transferir. Então, aqueles que contêm alteração já não vão ser transferidos. A maioria das alterações cromossômicas que vão ser rastreadas, elas não são compatíveis com o nascimento. Então, são embriões que não nasceriam, que nem sequer implantariam. E então, na verdade, a natureza faria o diagnóstico genético para a gente. Se a gente não tivesse feito o exame, a natureza faria. São poucos os casos de alterações cromossômicas que vão nascer. E os que vão nascer, esses que a Maite falou. Down é o mais frequente, depois Edwards, depois Patal e algumas outras síndromes mais raras. Então, fazer o diagnóstico genético não aumenta a chance do tratamento dar certo. Te permite selecionar os melhores embriões. Não vai melhorar o embrião, não vai aumentar o potencial daquele embrião. Então, aumenta a chance porque você seleciona o melhor embrião daquela corte, daquele grupinho de embriões. Outra pergunta também que as pacientes fazem com frequência é: a biópsia do embrião, ela pode matar o embrião? Então a gente costuma ouvir essa pergunta, né? Eu tenho só 2, vai que a biópsia vai matar ou alterar ou danificar meu embrião? Isso acontece? Esse é um conceito um pouco antigo, porque no começo do diagnóstico genético, no começo da década de 2000, a gente biopsiava embrião de terceiro dia. E o embrião no terceiro dia tinha 8 células e a gente precisava tirar 2 células dele. Então a gente está tirando 1/4 das células daquele embrião, danificava e podia prejudicar a evolução do embrião, sim. E esse conceito ficou um pouco marcado, né? Então até hoje as pessoas falam, mas vai prejudicar o embrião. É muito raro que dentro de um centro com experiência, um centro que faz isso de rotina, você tenha um prejuízo do embrião pelo diagnóstico, pela biópsia do embrião, né? Tanto é que a gente confia na técnica em embriões valiosíssimos. O paciente que tem um embrião só, a gente vai lá, faz a biópsia para ver os cromossomos do embrião. Então, hoje a gente pode ter a tranquilidade de que vai fazer o diagnóstico genético, não vai machucar ou prejudicar ou tirar qualquer chance desse embrião. Outra pergunta também que chega é: mas a minha vizinha fez um tratamento, tinha um embrião biopsiado e daí, na verdade, quando nasceu, tinha uma síndrome. Tem uma taxa de falha ou é certeza? O que vem ali escrito é 100%? Não tem nada 100% em medicina, né? Nem 100%, nem 0%. Agora, existe sim uma taxa de falha que é muito pequena, eu nunca vi acontecer, mas tem uma coisa que é anomalia cromossômica e outra coisa que é malformação, e essas coisas não estão necessariamente juntas. A maioria das malformações não são ligadas a alterações cromossômicas, são malformações que a gente chama de congênitas, aquelas malformações que vão acontecer dentro do útero num embrião que é normal cromossomicamente. Então, fazer o diagnóstico genético também não te protege de ter um bebê com malformação, porque a malformação não é ligada ao cromossomo. Então, é um outro conceito importante de passar para os pacientes, que é fazer o exame não protege de malformação. E aí também, quando a gente recebe às vezes o laudo, a gente recebe lá embrião euploide, né, que é o embrião, vamos dizer assim, cromossomicamente normal, que tem o número de cromossomos e a ordem desses cromossomos tudo direitinho, ou os aneuploides que estão alterados, e às vezes existe uma classificação que é de mosaico. O que é mosaico? Que é uma coisa tão confusa para entender. Mosaico é uma das maiores pegadinhas que tem no diagnóstico genético, porque você tem os embriões, a gente vai tirar algumas células e estudar essas células. Nunca vem todas as células alteradas, nem nunca vem todas as células normais. A gente vai ver o que tem na maioria das células para dar o diagnóstico. Agora você pode ter algumas situações onde você vai ter uma grande quantidade de células alteradas e uma grande quantidade de células normais. Então você vai chamar esse embrião de mosaico. É um embrião que você não sabe como que ele vai se desenvolver no futuro, se ele vai acabar se autocorrigindo e se transformar num embrião normal e vai gerar uma gravidez normal, ou se ele vai ser um embrião com alteração. Então, quando vem o diagnóstico com um embrião mosaico, o que a gente faz? A gente olha a alteração qual é e vê se ela é perigosa entre aspas. Por exemplo, síndrome de Down, vem trissomia do 21. Então, tem algumas células que têm trissomia do 21, tem outras células que são normais. Esse embrião eu não transfiro. Ele é mosaico, ele poderia vir a ser um embrião normal, mas a gente acaba não transferindo porque ele pode vir a ser um embrião com síndrome de Down. Agora, se você tem uma alteração num cromossomo que nem implanta, então se esse embrião for alterado, a gente vai colocar no útero e não vai vir gravidez. Mas se vier gravidez, ele vai acabar vindo um embrião normal. A história da pegadinha que eu falei é a seguinte: existem estudos, relatos, publicações de embriões diagnosticados como alterados que foram transferidos para o útero e nasceram bebês normais e saudáveis. Então pode ser
que numa porcentagem muito pequena de casos nós estamos dizendo que um embrião é anormal e descartando esse embrião acaba sendo normal. Essa é uma das grandes críticas ao diagnóstico genético, é uma das grandes polêmicas que a gente tem hoje em relação ao diagnóstico genético. Pergunta é, será que a gente está descartando embriões que vão gerar bebês normais e a gente está descartando embriões e chamando esses embriões de anormais? Essa é uma crítica e uma polêmica feita ao diagnóstico genético. É por isso que não faz diagnóstico genético para todo mundo. Não faz o diagnóstico genético indiscriminadamente. A gente vai indicar caso a caso, né? O marketing feito em volta do diagnóstico genético é muito grande e os casais já nos procuram falando que querem diagnóstico genético, mesmo que não seja um casal com risco. Um casal que tem baixo risco de alteração cromossômica, idade da mulher baixa, tudo bem. Não, mas a gente quer fazer diagnóstico genético porque a gente viu que é melhor e que não vai ter bebê com problema, e não é bem esse conceito. Então a gente tem que saber indicar caso a caso e conversar para o casal, explicar para o casal como que funciona os prós e contras do diagnóstico genético. E para fazer o exame para saber se é menino ou menina? Pode fazer? Tenho 3 filhos homens, quero ter uma menina agora. Não pode, no Brasil não pode. Na verdade, agora com a norma nova do Conselho Federal de Medicina, nem nós da equipe médica ou da equipe de biólogos do laboratório sabemos o resultado, porque o diagnóstico genético vê os cromossomos, portanto vê os cromossomos sexuais. Então, eles lá no laboratório, quando fazem o exame, eles sabem se o embrião é menino ou menina. Só que eles, por uma regra do Conselho Federal, eles não podem nem contar para a gente, nem para a equipe do laboratório. Então a gente só recebe a informação embrião euploide, que é o normal, embrião aneuploide, que é anormal, mas não vem mais falando se é menino ou menina. Então nem se a gente quisesse furar, burlar a norma, a gente não pode, porque a gente não sabe, a equipe da clínica não sabe se o embrião é masculino ou feminino. No Brasil não é permitida a seleção de sexo em técnicas de reprodução assistida. Eu acho que é legal só lembrar que isso tudo que a gente está falando do diagnóstico, ele é na fertilização in vitro, né? Sim. Tem muitos casais que falam, então eu vou fazer inseminação, que é mais barato, mas também é um tratamento, então já dá para saber se o embriãozinho é normal. Não tem como saber, porque nos outros tratamentos o embrião vai se formar dentro da trompa da mulher, né? Então, para a gente conseguir fazer esse exame, o embrião tem que estar na mão da embriologista no laboratório para ela, de fato, tirar uma célula ali do embrião e poder avaliar, né? Então, só na fertilização in vitro que a gente consegue fazer esse tipo de análise. Tá certo, então é isso, Dr. Cristiano, obrigada. E se vocês ainda têm alguma dúvida, querem saber um pouquinho mais, entra no nosso site, a gente tem bastante conteúdo sobre reprodução assistida e também apresentando a nossa equipe, nossos especialistas para agendamento de consulta, para entender melhor sobre os tratamentos. Obrigada.